Tá tudo calibrado? Então vamos começar, né? Esses dias para trás morreu Henry Kissinger, o homem que moldou o século XX, um dos maiores, não maior no sentido qualitativo, né, mas no sentido sim, de expressivo. Foi um homem bastante expressivo na década passada, né? Comandou diversas operações dos Estados Unidos e ele morreu recentemente, né? E aqui vamos trazer o ICL comentando, né? Um pouquinho atrasado, mas eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre, ver um pouco sobre, né? Morre Henry Kissinger, o arquiteto do imperialismo moderno, culpado por vários crimes de guerra. Então vamos lá. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham. As manchetes no mundo inteiro hoje não são para a guerra em Gaza. Aqui no Brasil, as manchetes dos principais sites de notícia não são necessariamente para o tema brasileiro, para o Flávio Dino, para o embate pelo STF. É um personagem que nunca foi presidente, mas articulou o mundo no final do século XX, articulou golpes, guerras e articulou o poder imperial dos Estados Unidos. Nós vamos começar falando de Henry Kissinger. Só um comentário, eu acho o seguinte, esse cara é um canalha de primeira linha, tá? Mas o que ele escreve sobre a Ásia, sobre o leste asiático ali, ó, é bom dar uma olhada, tá? É bom dar uma olhada nas análises do cara, porque as análises do cara não é ruim, não. Aí que eu falo, o que ele mostra, o que ele traz, né, o que ele evidencia, não dá pra você ter ver, é até bom pra você ver como é que o seu adversário pensa, tá ligado? Como o seu adversário enxerga determinadas situações. É bom você ler esse tipo de coisa. Por mais que você discorde das visões do cara, é bom você ver esses caras. Eu sei que muita gente aqui escutou esse nome já, pode não saber direito quem que ele foi, sabe que ele foi um homem poderoso nos Estados Unidos. Muita gente dizia, mas ele já não tinha morrido? Não. Verdade. Henry Kissinger Isso é tão verdade que meu pai achava que o Kissinger tinha morrido quando eu contei pra ele. morreu aos 100 anos, acabou de completar 100 anos. Foi um personagem importante, mas o curioso é a maneira como a imprensa brasileira trata com benevolência, com respeito, alguém que não teve respeito nenhum pelas instituições na América do Sul, na América Latina. Olha a manchete que a Folha de São Paulo traz em relação ao personagem. Morre aos 100 Henry Kissinger, diplomata que moldou o século XX. Parece que ele foi assim um diplomata, um grande intelectual, alguém que ficava só atrás das escrivaninhas, pensando o mundo, pensando a humanidade. Mas não foi nada disso. Nós temos um contraste absurdo. Quando a gente olha a imprensa brasileira, eu tenho dito aqui, a imprensa brasileira é mais pró-Israel do que a imprensa israelense. E é mais. Isso é verdade. Isso é muito verdade. A imprensa brasileira, nossa senhora, tem passado um pano para Israel que é assustador. Pró-imperialismo dos Estados Unidos do que a própria imprensa, ou uma parte dela, nos Estados Unidos. A revista Rolling Stone, olha como é que mancheta a morte do Henry Kissinger. A revista, que é uma revista que nasceu para o mundo da cultura, mas que trata também de temas da política, porque uma coisa não se separa da outra. Exatamente, exatamente. O processo de criação de cultura, de produção cultural, necessariamente ele é político, né? Até porque a cultura espelha a sociedade na qual ela é concebida. É um processo dialético entre a produção cultural, a sociedade e a sociedade, a ordem política na qual aquela arte é concebida. Henry Kissinger, um criminoso de guerra adorado pela classe dominante americana, finalmente morre. É quase uma comemoração pela morte do Henry Kissinger. Se fosse aqui no Brasil, ia ter gente falando assim, que desrespeito, não pode fazer isso. Aqui não está se julgando a pessoa, o personagem individualmente, se ele era bonzinho, se ele era malvado, mas o personagem histórico, o papel que ele cumpriu no mundo. E qual foi o papel que o Henry Kissinger cumpriu? Muita gente postou sobre isso hoje. Ele seguia na ativa, apesar de 100 anos de idade. Daqui a pouco nós vamos mostrar imagens e cenas dele este ano, ainda na ativa e viajando pelo mundo. Olha só, aos 100 anos ele foi para a China recentemente para articular e ver se melhorava a relação com os chineses. Mas nós temos um vídeo aqui que quem postou foi o Paulo Coelho, ele mesmo, o escritor Paulo Coelho, que faz uma espécie de um resumo das atrocidades comandadas e cometidas
Eu vou pegar aqui, eu já tenho até aqui, ó, a imagem que todo mundo mais usa, que a galera adora brincar. Quando você nasceu, que Estados Unidos, que país os Estados Unidos estavam ocupando e tudo mais. E aí você pode pegar aqui, ó, tem Brasil aqui no meio, 1965, Brasil 64, Peru 65, você tem o Chile em 70, 73. Ele foi o principal arquiteto da derrubada do Pinochet, né? Você tem a Guerra do Vietnã, que está nessa lista aqui também, que foi arquitetada pelo Kissinger. Você tem o bombardeio do Laos, esse aqui, ó, se eu não me engano, ó, bombardeio do Laos, né? Que foi 3 bombas per capita, né? Foi despejada naquele país 3 bombas por habitante, né? Então você tem toda uma questão. E ele é responsável por um plano que ficou conhecido como Fórmula para o Caos. Que é esse plano Fórmula para o Caos? É um plano de assassinato econômico, né? No Chile, o Chile é um país que não sendo industrializado ou não, ele tem uma carência de matéria-prima, ele tem uma carência de uma porrada de coisa, né? Então, por exemplo, eles não produzem papel, eles importam papel, né? Papel higiênico, entre outros. Esses caras, eles entravam nos supermercados, compravam o estoque do supermercado inteiro e destruía, né? Sabotava as linhas de abastecimento do país, entre outras coisas, para minar a economia daquele país e, consequentemente, criar insatisfação popular, criar um movimento popular e destituir o Salvador Allende do poder. Só que isso não dá certo e eles dão um golpe pela via da força, né? A casa do Salvador Allende foi bombardeada, né? Pelo Kissinger, que foi um homem muito ligado ao Nixon. Apareceu rapidinho ali na imagem, vocês viram, né? O Kissinger ao lado do Nixon lá nos anos 70. Olha lá, E ele Vietnã, Camboja, Laos. teve envolvimento na guerra do Vietnã, nos bombardeios de Camboja e Laos, onde foram assassinadas milhares de pessoas, porque os Estados Só um comentário, o Kissinger tem pelo menos 6 milhões de mortes na conta dele. E aí quando a galera adora fazer aqueles gráficos de morte, ninguém coloca o Kissinger na lista, vocês já repararam isso? Ninguém coloca o Kissinger na lista. O Kissinger nunca está nessa lista, né? Aquela mulher lá que foi candidata a presidente, a Hillary Clinton, nunca está nessa lista. A mulher que comandou todas as operações modernas do Oriente Médio. A mulher que comandou as operações que matou 1 milhão de iraquianos. Nunca está nessa lista, né? Estados Unidos ali estavam querendo afirmar o seu poder, olha ali. Era um ponto no mapa, o Camboja, o Laos, o Vietnã, para o Nixon, aquele que apareceu na foto é o Nixon, né, o presidente Nixon. Então, ele articulou esta ideia da Realpolitik, né? É um termo que ele não inventou, mas que ele tornou popular, do tipo, faça-se o que tiver que ser feito para manter o poder dos Estados Unidos. Então, ele articulou guerras, articulou golpes, articulou regimes de tortura na América Latina. Não foi um personagem bonzinho. Moldou o século XX, disse a Folha de São Paulo. Mas aí é aquela parada, né? A falha de São Paulo sendo a falha de São Paulo, né? Não surpreende ninguém mais. No meu entendimento, ele fez outra coisa. Ele é o rosto. Se ele moldou alguma coisa, ele moldou o imperialismo e moldou a hegemonia dos Estados Unidos no fim do século XX. Ele é o rosto da hegemonia dos Estados Unidos no fim do século XX. Uma hegemonia construída debaixo de bomba, debaixo de tortura, debaixo de guerra. Nós, também aqui na América do Sul, Sudeste Asiático, África, América do Sul, o Kissinger... Oriente Médio, tá ligado? Tem muita coisa. O Kissinger é um filho da puta de primeira linha. Foi esse personagem que estava por trás destas... O golpe da Argentina, gente. Os caras tiveram 5 presidentes em 11 dias. Tá ligado? Porra. Articulações. Poxa, mas você está exagerando. Ele fez isso sozinho? Não, obviamente que ele não fez isso sozinho. Mas ele foi um articulador importante. Não tanto do golpe de 64. Porque no golpe de 64 ele ainda não estava com uma posição importante no poder. Porque ele foi assessor, consultor do Nixon e depois chefe de departamento de Estado nos Estados Unidos, no governo do Nixon e no governo do Ford, logo depois. Então, durante muitos anos ali nos 70, na década de 70, ele foi o comandante da política externa dos Estados Unidos, numa época de enfrentamento com a União Soviética. Então, em 64, aqui no Brasil, ele ainda não participa diretamente. Mas logo depois, quando vem
a sequência de golpes na América do Sul, o Brasil foi o primeiro dos países grandes. Antes tinha tido o Paraguai, com Stroessner, né? Ditadura. Aí 64, Brasil. Depois veio uma sequência. A gente pode lembrar principalmente do Chile em 73, do golpe na Argentina e do golpe no Uruguai. Mas tem registros. Vocês sabem que nos Estados Unidos tudo é arquivado, as conversas dos presidentes por telefone, dentro da Casa Branca, é tudo gravado e tem sigilo, e depois de 20, 30 anos, tem algumas regras, depende do tipo de conversa, essas conversas são liberadas. Recentemente, foram liberadas as conversas do Kissinger, que é esse que morreu hoje, aos 100 anos, com o Nixon. Conversas em que eles tramam a derrubada do presidente Salvador Allende. Aqui estão os dois juntos. Aqui está o Allende, presidente eleito. O único socialista democraticamente eleito na história. Hillary Clinton ou Donald Trump? Quem consegue ser pior? Ah, filho, a Hillary Clinton ela é conhecida como a carnificina humana, né? Ela é bem problemática. 1970 e derrubado em 73 com bombardeio do Palácio La Moneda e com a morte do Allende, que ficou até o fim do palácio. Inclusive, acho que não sei se é prima ou irmã do Allende, ela tem obras, né? Ela é escritora e ela é Isabela Allende, né? Que ela fala da época da ditadura, como foi a morte do Salvador Allende e tal. Com uma metralhadora a tiracolo, dizendo que não sairia dali, e foi a controvérsia, se ele morreu em combate, se ele cometeu suicídio na última hora para não ser capturado pelos golpistas. De qualquer maneira, um golpe está registrado. As conversas, é interessante voltar nessas matérias que a gente mostrou. Mesma coisa que perguntar Massa ou Milei, pior que é verdade, né, velho? Nossa Senhora. E agora há pouco, porque há o registro, o Nixon e o Allende, dizendo assim, aqui, ó, não, isso aqui já é outra coisa, o encontro privado do Nixon depois com o Pinochet. Mas as conversas do Nixon com o Kissinger sobre o golpe contra o Allende. Então eles conversam e o Nixon diz assim, bom, nada vai ficar explícito, mas é o que tem que ser feito, e o Kissinger concorda. Enfim, está ali o registro histórico. Obviamente que eles não trazem detalhes das operações, porque isso corria nos escalões mais abaixo, mas na conversa deles fica muito claro que houve a participação direta do Kissinger e do Nixon para derrubar o Salvador Allende e implantar a ditadura sanguinária do Pinochet ali no Chile. E eles diziam, bom, é ruim, pode ser meio ruim para a imagem dos Estados Unidos, mas pior é ter um governo como o do Allende, que é um governo socialista. Eles tinham muito medo disso, que avançasse o socialismo na América do Sul. E aí era realpolitik. Se tiver que implantar ditadura, tortura, militar, vamos implantar, dizia o Kissinger. Essa era a política dele. Quem era o Kissinger? Curiosamente, ele não era nascido nos Estados Unidos. Ele nasceu na Alemanha, de família judaica, que fugiu da guerra. Fugiu da guerra, foi para os Estados Unidos e se transforma nesse homem que comanda o poder, a hegemonia e massacra outros povos. É curioso ver essa trajetória, né? De alguém que foge num massacre da Segunda Guerra e depois, com o poder nos Estados Unidos, promove massacres no Vietnã, no Camboja. Sei lá, é meio que uma galera, sabe, que foge da Segunda Guerra e depois funda um estado no Oriente Médio e massacra pessoas. Não sei quem, assim, só jogar no ar. No Chile, e depois vem a Argentina. Voltando então para a América do Sul. Ele participa do golpe das articulações em 73 contra o Allende, no Chile, e depois vem o golpe em 76 na Argentina, 1976. Que implanta a ditadura mais brutal da América do Sul, 30 mil desaparecidos. Jorge Videla, esse aqui que está na tela, ó, General Videla, que morreu na cadeia, dizem, sentado na latrina, não é isso? Não merecia morrer. Há uma certa justiça poética na forma como morreu o Videla. Isso é verdade. De novo, a participação do Kissinger na articulação do que ficou conhecido depois como Operação Condor. O que era a Operação Condor? Era a articulação das várias ditaduras dos regimes militares aqui do Cone Sul. Brasil tinha papel fundamental, Chile, Argentina, Uruguai, todos eles se articulavam com a participação das embaixadas e dos consulados dos Estados Paraguai, Unidos. Peru. Alguns anos atrás foi encontrado um montante enorme de documentos no Paraguai, que também participava dessa articulação através da ditadura do Stroessner, no Paraguai. Então, há documentos...
50 anos do golpe de Pinochet, Nixon recebia informações diárias, revelam documentos de Estado dos Estados Unidos da América. E aí, o que acontece? Eu tenho que encontrar essa galerinha da ciência política que analisa as instituições pela via pragmática, um pragmatismo, né? Que adora fazer punhetação intelectual com texto merda, falar que os Estados Unidos é uma democracia, porque eles votam para presidente. Tá ligado? É patético, velho. Documentos, isso está documentado. Esse é o Kissinger. Moldou o século XX. Ele moldou a hegemonia dos Estados Unidos, moldou a fase, talvez, de maior ascensão do poder dos Estados Unidos no pós-guerra, de enfrentamento com a União Soviética. Ele criou basicamente a máquina de guerra dos Estados Unidos, né? Ele não criou, né? Ele aperfeiçoou ela em um nível muito que fez com que eles realmente alcançassem a hegemonia que eles queriam. No fim dos anos 70, ele perde um pouco de espaço, porque vem o Jimmy Carter, que é um presidente democrata, que daí passou a denunciar as torturas nas ditaduras aqui da América do Sul, que os Estados Unidos mesmo tinham implantado. Mas daí começou a ficar feio demais, e vem o governo do Jimmy Carter e começa a denunciar, não dá para ser mais assim e tal. Aí tem a abertura política, como houve no Brasil, transição na Argentina, no Chile, e o Kissinger continua sendo um personagem que joga muito nos bastidores. Mas além desse papel que ele teve de massacre, de ditadura, de golpe... Ele é quem articula a aliança Nixon-Mao Tse-Tung contra a União Soviética, tá? Vale lembrar essa parte. Há uma outra vertente desse personagem que a gente não pode deixar de lado. A aproximação Estados Unidos-China. Isso acontece nos anos 70, muito a partir... Olha o Dom de Apolo aí. Das articulações do Henry Kissinger. Porque os Estados Unidos não reconheciam a China comunista, a China do Mao Tse-Tung, que vinha da Revolução Comunista. E nos anos 70, eles se encontram, eles acertam uma parceria e, depois disso, a gente sabe que a economia chinesa e a economia dos Estados Unidos acabaram cumprindo um papel de complementariedade. Os Estados Unidos exportaram as fábricas para a China naquela ideia, mão de obra barata, é melhor mandar para a China as nossas fábricas, né? E, com isso... Eles alimentaram um monstro, né, velho? Já pararam para pensar que os Estados Unidos tecnicamente criou o monstro que vai engolir eles? Porque eles levam as fábricas para a China e aí tem toda aquela questão lá de ceder propriedade intelectual, uma norma, né? Porque, por exemplo, quando a Apple entra na China, o Estado deixa eles colocar a fábrica lá dentro, o PCCH deixa eles colocar a fábrica lá dentro, mas em troca eles queriam que eles ensinassem para o partido como se produz touch. E aí quando a Sony foi para lá, eles queriam que eles ensinassem como se produz a câmera, e assim vai. No fim das contas, eles pegaram todas essas tecnologias, entregaram na mão da Huawei, né? Huawei, que vale lembrar, era uma produtora de carne de porco, tá? Era uma empresa pequena de produção de carne de porco e depois vira um monstro tecnológico que é a Huawei hoje em dia, que monopoliza, né? Monopoliza as telecomunicações do mundo. É engraçado ver isso. A indústria dos Estados Unidos perdeu força, mas a ideia era que estaria tudo sob controle, os Estados Unidos no controle dessa operação. Depois isso escapa do controle e a China, de parceiro, vira um concorrente e hoje nós estamos acompanhando o que está acontecendo. Não é à toa que aos 100 anos, o Kissinger voltou recentemente lá para a China para um encontro com o Xi Jinping, com as lideranças chinesas, com a esperança de abrir portas, conversar e tirar a tensão que existe hoje, né, entre o bloco Estados Unidos e Europa e, do outro lado, o bloco Rússia-China. Mas essa tensão não vai acabar, não. Não é o Kissinger que vai resolver isso, não. Inclusive, o Kissinger era contra a OTAN marchar em direção à Rússia. Eles eram contra, ele era contra. Ele escreve texto falando disso. Ele foi o personagem que construiu, olha aqui, já há o quebrado, quase carregado ali, apoiado numa bengala, ele chega, foi talvez o último grande ato público do Henry Kissinger, esse encontro com Xi Jinping, ele que foi o arquiteto desta aproximação dos Estados Unidos com a China nos anos 70 e tentou promover o diálogo e uma reaproximação ou uma tentativa de distensionar o ambiente, já que a China está do lado da Rússia na guerra contra a Ucrânia e nesse enfrentamento que é importante em todo o xadrez mundial. Então, é isso.
É isso. Acho que não tem muito o que falar, não. Vou fechar por aqui mesmo. Para você que está assistindo aí pelos YouTubes, muito obrigado por assistir até aqui, né? Aqui na tela tem um outro vídeo para você. Se inscreve no canal, deixa o like, deixa seu comentário sobre o que você achou do vídeo, tá bom? Aqui embaixo tem minhas redes sociais, segue lá no Instagram, Twitter, tem a Twitch também, se quiser acompanhar os reacts ao vivo. Um beijo enorme no seu coração. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Falou!